Vasculite por IgA. Eu sou Gleice Clemente, médica reumatologista pediatra. Nesse vídeo eu falo sobre a vasculite por IgA, conhecida também como púrpura de Enoch-Schönlein. Ela é uma vasculite primária que afeta principalmente crianças menores de 10 anos de idade. A característica principal da doença é a presença de púrpuras elevadas palpáveis em membros inferiores. A lesão se forma como consequência da inflamação da parede do vaso sanguíneo da pele, propiciando o extravasamento de sangue. Esse sangue extravasado dá a aparência típica da doença. E o nome vasculite por IgA decorre do tipo de infiltrado inflamatório que a gente vê na parede desse vaso sanguíneo, onde há depósito de imunocomplexos de imunoglobulina A. Que outras manifestações o paciente com vasculite por IgA pode apresentar além da púrpura? A grande maioria deles, aproximadamente 80% desses pacientes, vão apresentar dor articular ou artrite em joelhos e tornozelos, mas que não tem grandes complicações, tem uma resolução espontânea dentro de uma semana. A maioria deles também vai apresentar dor abdominal, muitas vezes associada a vômitos, a sangramento intestinal, e 1/3 desses pacientes vai ter o comprometimento renal, que é a nossa principal complicação. Mas a maioria deles evolui com uma forma leve de doença renal, que tem uma resolução rápida com proteinúria e hematúria transitórias. Alguns deles podem evoluir com um quadro renal mais persistente e um quadro renal crônico. Essas são as 3 manifestações mais comuns, além da púrpura. Outras manifestações que o paciente pode apresentar é o edema do subcutâneo, que geralmente é muito doloroso, e alguns meninos apresentam orquite, que é o edema, inflamação e um testículo muito doloroso. Outras manifestações mais raras, mais graves, são pancreatite, vasculite, hemorragia pulmonar e hemorragia do sistema nervoso central, mas que realmente ocorrem em raríssimos casos. Como é feito o diagnóstico da vasculite por IgA? Apesar da vasculite por IgA ter uma lesão cutânea típica, com a presença de púrpura elevada em membros inferiores, ela pode ser confundida com outras doenças que também cursam com púrpura. Essas doenças vão desde uma doença inflamatória sistêmica, onde também há inflamação da parede do vaso sanguíneo da pele, fazendo com que haja púrpura, como outras doenças onde o mecanismo da púrpura é outro, como a plaquetopenia, por exemplo, presente na PTI, a púrpura trombocitopênica imunológica. Assim, para se definir o diagnóstico da vasculite por IgA, é preciso solicitar alguns exames, principalmente o hemograma, sem plaquetopenia, para excluir a PTI, que é o principal diagnóstico diferencial da vasculite por IgA, assim como é necessário solicitar outros exames para excluir outros possíveis diagnósticos diferenciais da vasculite por IgA. Como é feito o tratamento e como evolui o paciente com vasculite por IgA? O tratamento ele varia de acordo com a manifestação apresentada pelo paciente, podendo ser feito analgésico, anti-inflamatório, corticoide e outros imunossupressores, que são necessários em apenas uma parcela desses pacientes. A grande maioria evolui bem, tem uma evolução autolimitada dentro de um mês, onde não há mais nenhuma outra manifestação. E a grande preocupação no início do quadro é a invaginação intestinal, a complicação intestinal com a invaginação devido ao processo inflamatório intenso nas alças intestinais. E o prognóstico a longo prazo é em relação ao comprometimento renal. Alguns desses pacientes apresentam um quadro renal grave com insuficiência renal crônica e alguns deles precisando fazer diálise. Mas a grande maioria apresenta um quadro renal transitório, leve, sem nenhuma repercussão para a vida adulta.